Oi, meninas. Bom, devido a um probleminha na internet, eu não consegui fazer a nossa aula ao vivo, então eu vou gravar a nossa aula e o tema é educação bancária versus educação libertadora, dando sequência aos nossos estudos de Paulo Freire. É nossa aula relativa ao dia 13 de abril. Bom, o que é então essa tão falada educação bancária de Paulo Freire? Na visão freiriana, esse modelo de educação parte do pressuposto do que o aluno não sabe nada, ele é uma tábula rasa, e o professor é o detentor do saber, aquele que sabe tudo, aquele que manda, que comanda o show. Cria-se então uma relação verticalizada, de cima para baixo, entre o educador e o educando. O educador é aquele que possui todo o saber e é o sujeito da aprendizagem, aquele que deposita o conhecimento. O educando, então, é o objeto que recebe o conhecimento. Vocês podem notar, então, que Paulo Freire ele não utiliza a palavra aluno, né? Então, ele tinha muito aquela coisa assim, que aluno é aquele que não tem luz própria, né? É aquele sem luz. Então, o educando não. O educando parte da premissa, né, que educando e educador tenham uma relação dialógica, aberta e horizontal, ok? Então, dentro dessa perspectiva da educação bancária, a educação é vista sobre a ótica, por essa ótica, né, de banco, de depósito, e tem como meta, então, intencional ou não, a formação de indivíduos que são acomodados, não questionadores e submetidos à estrutura do poder vigente. Então, nós temos toda uma problematização em cima da obra de Paulo Freire hoje, contra este modelo de fazer educação, mas se a gente for nas nossas escolas, a gente não vai ver em muitas escolas brasileiras, a gente não vai ver outro modelo que não esse de educação bancária. Então, por que o Paulo Freire é tão criticado nos dias de hoje? A quem será que interessa essa crítica esvaziada de que Paulo Freire destruiu a educação brasileira? Se nas nossas escolas a educação continua sendo o oposto daquilo pregado por Paulo Freire. Na maioria das vezes, o professor é sim aquele que detém o saber, o aluno não é instigado a questionar, a se preocupar, a pensar na realidade que ele está inserido. Como se dá, então, o conhecimento nessa lógica de educação como um banco? O currículo mantém uma concepção epistemológica arraigada no empirismo, através de uma escola tradicional, que é a maioria das nossas escolas, onde o saber é fechado e o educando é concebido como aquele que recebe a transferência do conhecimento de informações. Então, ele é uma tábula rasa, ele já chega na escola, né, o professor vê ele como aquele que não sabe, né, que nada sabe, e como um mero receptáculo. Cabe ao professor o papel ativo, opressor, visão epistemológica de transferência de informações e fatos, cultura do silêncio e do falso saber. E ao aluno cabe o papel passivo, oprimido e de depósito. Um aluno que não sabe criticar, ele vai ser um adulto que ele não sabe criticar. Um aluno que não sabe posicionar-se com relação a um fato histórico, a um fato político, ele vai ser um adulto mais fácil de ser adestrado, mais fácil de ser manipulado. Então, a quem interessa isso? É isso que a gente tem que se questionar o tempo todo, enquanto educadores e educadoras, né? No nosso caso, todas educadoras.
Então, a educação bancária se dá onde os conteúdos são automaticamente desligados da situação existencial do aluno. A comunicação é unilateral, então ela vem só de um lado, não há diálogo, é isso que quer dizer. A metodologia didática é a exploração oral pelo professor, é uma teoria antidialógica, onde o opressor encontra sua possível ação, ou seja, uma relação de poder unilateral. A avaliação tem como função, neste contexto, selecionar, classificar e contabilizar. Então, a avaliação, ela é aquela avaliação tradicional encontrada na maioria das escolas brasileiras, sejam elas privadas ou públicas. Aqui eu trouxe, então, uma frase de Paulo Freire: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Onde fica a parte crítica do processo educativo? Não há criticidade no processo educativo em uma relação que se diga bancária. Ora, se o professor ou o material didático fornece aos educandos o saber mastigadinho, como ou de que forma eles serão criadas condições para que essa construção seja feita com a autonomia deles. Então, não existe uma educação questionadora, problematizadora dentro dessa concepção bancária. E aqui eu trago para vocês, então, uma comparação, né? Seria como uma mãe zelosa que estivesse preocupada com a falta de condições de seu bebê em mastigar desse a ele somente caldos por muitos anos, ainda que se possa compreender o zelo dessa mãe, nos restaria uma questão importante. De que forma a criança iria criar uma dentição forte? De que forma a criança vai aprender, então, a comer alimentos sólidos se nunca lhe forem oferecidos, né? Então, eu trouxe algumas questões, né, para a gente problematizar um pouquinho. E aí o Paulo Freire falava, então, da educação bancária como sendo a morte da criatividade. Com a aprendizagem, é preciso desde cedo, lá nos anos iniciais do ensino básico, que o aluno aprenda a construir seu conhecimento, ou que investigue, pesquise, construa seu conhecimento. Se a escola, através do professor ou do material didático, der ao aluno, principalmente nos anos iniciais, tudo pronto ou mastigado, estará matando a curiosidade dos jovens. Então, que tipo de educação nós tivemos? Eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho. Como foi a educação de vocês? A escola que vocês estudaram, ela era questionadora, ela era problematizadora ou vocês recebiam os conteúdos prontos, sempre mastigados? Práticas e implicações sociais da educação bancária. A educação bancária satisfaz os interesses dos opressores. Vocês vão ver que na obra freiriana a gente tem sempre essa dualidade entre o opressor e o oprimido. Possibilita a manutenção de uma falsa generosidade, ações de caráter paternalista. Transforma a mentalidade dos oprimidos e não a situação que os oprime, com o intuito de melhor dominá-los. Busca inibir um pensamento autêntico. Então, nós temos sempre essa dualidade, né? Da educação para uma elite e da educação do pobre. Quanto mais criticamente se exerce a capacidade de aprender, tanto mais se constrói e desenvolve o que venho chamando de curiosidade epistemológica. E aí, Paulo Freire vem, então, com uma proposta, né, antagônica à educação bancária, que seria a educação libertadora, ou como ele chamava também de educação problematizadora. A educação libertadora ou problematizadora, nela o educando já não é o que apenas educa, mas o que enquanto educa é também educado.
em diálogo, de uma forma horizontal, olho no olho. Esse diálogo com o educando, que é o ser educado, também educa, tornando-se ambos os sujeitos do processo de construção de conhecimento. Então, não é mais uma relação de ensino apenas, é uma relação de ensino-aprendizagem. É uma relação dialógica num processo constante de construção de conhecimento para ambas as partes, né? Educador e educando aprendem juntos. E aí o Paulo Freire vai falar um pouco da educação como prática da liberdade, essa educação problematizadora, né? Que faz o aluno questionar o mundo à sua volta, a sua realidade. Ela é uma superação da contradição educador-educandos, né? Uma superação dessa educação bancária, dessa educação tradicional. Ela afirma a dialogicidade e se faz dialógica. Ela tem uma interdependência homem-mundo, mundo-homem. Então, é o homem com relação ao mundo à sua volta, né? Como o homem trata os sujeitos que estão à sua volta, como o homem trata o meio ambiente, a natureza, né? Como ele se vê dentro desse processo, como ele transforma e é transformado por esse mundo. Então, o homem como sujeito atuante e transformador da sua própria realidade. Pois ninguém educa ninguém educa-se a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo, que é uma das frases mais conhecidas de Paulo Freire, né? A educação transformadora é necessariamente uma educação libertadora. Ela liberta o homem da sua própria ignorância, né, onde ele está preso, abrindo espaço para o diálogo, para a comunicação, para o levantamento de problemas, para o questionamento e reflexão sobre o estado atual de coisas, na busca incansável por transformação. Pois ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervir no mundo. A educação libertadora, que se quer mesmo libertadora, o aprender é um ato de conhecer a realidade, conhecer o mundo. Na visão de Freire, essa é uma prática política que pode libertar o homem e a mulher de sua ignorância social e possibilitar assim a luta pelos direitos básicos, tornando-os capazes de pensar e analisar o mundo. Talvez venha daí esse medo por essa educação problematizadora, né? Se eu der ferramentas para que o meu aluno ele pense, ele reflita sobre o mundo à sua volta, ele não vai aceitar de forma pacífica tudo aquilo que lhe for imposto goela abaixo, né? Ele vai querer questionar, ele vai querer perceber o mundo de diferentes maneiras, então. Por isso que eu gosto de propor coisas para vocês, eu gosto de uma aula dialógica, e como faz falta essa aula dialógica, né? Nesse período em que a gente está vivendo isolado, né? Nesse período de aulas remotas. O crescimento pessoal do educando. Então, a educação libertadora, ela serve para um crescimento pessoal. Na busca desse crescimento pessoal, mas também do seu crescimento social e coletivo, né? O homem aprender a viver dentro de uma coletividade. É o homem pensar que suas ações, elas têm consequências não só para ele, mas para o mundo à sua volta. Na convivência respeitosa com as diferenças e os diferentes. Para tanto, precisamos a intervenção na prática pedagógica do professor, dos currículos, nos programas, nos sistemas educacionais, bem como na sociedade. Pois se a educação não transforma o mundo, né, sem ela tampouco, né, a sociedade muda. Qual é o papel do educador dentro desse cenário? O envolvimento do educador, ele tem que estar envolvido nessa criação de uma nova prática. Ele tem que estar engajado, ele tem que se perceber parte desse processo. Ele tem que aprender no dia a dia da sua prática.
pois não se faz uma educação libertadora sem um professor engajado e comprometido com esse objetivo. Por isso, desejam tanto calar educadores e criminalizar a educação hoje. E aí eu trouxe para vocês a sugestão de 2 obras, ok? Então, a primeira obra é a Pedagogia do Oprimido, que foi escrita em 1974, quando Paulo Freire estava exilado, que é um dos mais conhecidos trabalhos dele. O livro propõe, então, uma pedagogia como uma nova forma de relacionamento entre professor, estudante e sociedade. E a obra que eu indico para vocês mesmo é A Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire, que é um livrinho bem pequenininho, mas bastante complexo. Muitas de vocês já leram, né? E eu trouxe para vocês conhecer um pouquinho. Como proposta de atividade, então, a gente pode fazer valendo um ponto. Eu vou abrir uma abinha lá de atividade para vocês. Quem quiser fazer para a próxima semana, né? Senão eu vou deixar aberto por mais 2 semanas essa atividade. Então, nos tempos atuais, face ao processo de aprendizagem e à bagagem de conhecimento com a qual a criança chega no colégio, é possível adotar uma educação bancária? Justifique. Então, é uma questãozinha bem pequenininha, gente, para vocês fazerem. Acho que vocês dão conta. Seria uma proposta para a gente fazer na nossa sala, em sala de aula, então não é um trabalho, é uma proposta de uma atividade curtinha, que requer um pouquinho de reflexão apenas sobre a questão, né, da educação atual, ok? Eu vou ficando por aqui. Eu fiz uma aula curtinha. Eu sei que vocês estão cheias de trabalho. Eu sei que vocês têm TCC pela frente, né? Então, essa semana, a nossa proposta de trabalho é uma proposta mais light, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem entrar em contato comigo, é só me mandar mensagem. Fiquem bem, fiquem em casa e até a nossa próxima aula. Um beijo grande, a prof tá com saudade de vocês, viu? Se cuidem!